A defesa de Jair Bolsonaro voltou a protocolar no Supremo um pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. Esta é a segunda vez que os advogados solicitam os documentos para que Bolsonaro possa viajar para Israel. Ele recebeu um convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para participar de um evento no país entre 12 e 18 de maio. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal depois que o ex-presidente passou a ser investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre as medidas cautelares impostas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, está a proibição de Bolsonaro se ausentar do país. Alexandre, é a segunda vez aí que a defesa de Bolsonaro pede a liberação do passaporte, desse documento aí para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa viajar para Israel. Vamos aguardar aí os desdobramentos. É difícil de explicar a razão, Porque certamente, se ele for, ele vai voltar. Ele não vai passar a viver num kibutz, não? Vai voltar para o Brasil. Cada vez que ele sai para a rua no Brasil, é essa multidão atrás dele. Então, ele não vai abandonar essa multidão. E se ele disser que volta, ele vai voltar. Não? Então, não sei onde é que isso contribui para investigação, para pressão de testemunha, todas essas medidas cautelares que é para não prejudicar o inquérito. Não dá para ver o outro motivo que não seja o de, olha, não vai sair pronto. Parece que é assim que as coisas estão funcionando. É o Brasil de hoje que está sendo denunciado pelo mundo aí, porque isso não é normal. Ontem, os portugueses todos, cheia, a Avenida Liberdade cheia de gente, a Avenida da Liberdade cheia de gente, comemorando o fim, como eu disse lá no início, o fim da censura, o fim da polícia política, o fim dos presos políticos, presos por opinião, como foi no regime do Estado Novo, que também tivemos no Brasil, um Estado Novo. E aí eu fico pensando, se alguém me perguntar aqui, eu fui abordado por uma equipe da CNN lá ontem, se eles me perguntarem sobre o Brasil, eu vou dizer, parece o tempo do Salazar por aqui, Porque a prática tem sido essa. E, no entanto, nós temos uma Constituição que nos garante o oposto disso tudo. E aí, Piotr, a defesa pede, então, pela segunda vez, a devolução do passaporte. Lembrando que nesta semana a gente também noticiou aqui que o ministro Alexandre de Moraes arquivou aquela ação, entendendo que Bolsonaro não tinha buscado o asilo diplomático quando ficou por 2 dias na embaixada da Hungria. Acabou arquivando essa ação e agora esse pedido aí da defesa para devolução do passaporte. Será que vai dessa vez, Piotr? E como o Alexandre citou, essa semana a gente discutia um outro aspecto. Medidas cautelares exageradas, prolongadas por demais, já deixam de ser alguma medida judicial com o intuito, neste caso especificamente, de privilegiar a investigação. Qual é a razão? Qual o motivo de apreender e não liberar? Num primeiro momento, a medida pode até ser justificável, porque havia, mas qual foi a evidência? A questão da Embaixada da Hungria, por exemplo, que poderia sugerir isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes já recuou, aliás, foi um entendimento da própria PGR, ou seja, não havia nenhuma ilegalidade naquilo. O Alexandre citou agora, novamente, o nosso Alexandre, citou agora o Alexandre Garcia. O presidente anda pelas ruas do país, ele vai lá porque Israel foi um país, e é bom a gente lembrar daquele caso de Brumadinho, que enviou ajuda especializada de forma rápida, que obviamente ajudou naquele processo dificílimo de encontrar vítimas e tudo mais, até o momento em que obviamente aquilo poderia ser utilizado. Ou seja, é uma nação irmã do país, que sim, agora considerou o presidente Lula, atual presidente Lula, por razões também bastante compreensíveis, persona não grata. Por quê? Porque foi lá e insiste nessa tese absurda do Hamas,
um grupo terrorista que matou civis israelenses em solo israelense num crime contra a humanidade. Não há a menor dúvida disso. Mas qual é a razão? E o não também precisa ser explicado, porque aí você entende qual é o entendimento do juiz. Ou vai pedir para não publicar a sentença ou a decisão do juiz acerca desse pedido. Creio que as condições neste momento, e obviamente é só uma análise, estão mais favoráveis para que haja, por parte do ministro Alexandre de Moraes, a aplicação de uma lógica mais razoável. A legislação, aplicação de lei, ou seja, justiça se faz com razoabilidade, e isso já não se mostra mais razoável, não há motivos. Ou, se há, que explique, ipsis literis, e vamos ao debate livre no país, que também é uma deficiência hoje sob este Supremo.